Esta é uma ilha sem árvores e sem terra à vista. E se eu lhe dissesse que poderia coletar todos os 49 blocos e itens adicionados em 120 em 100 dias de Minecraft, com nada além de um único pedaço de bambu? Ah, e esse cara? Mas ele realmente não ajudou muito. Parece fácil, certo? Não, isso não foi nada fácil. Bem, aqui está a história de como eu fiz isso e transformei este miserável monte de terra em uma cidade épica. E se você continuar de inspiração japonesa antiga, estou tentando atingir 100 mil inscritos até o final do ano. Então considere se inscrever sem mais delongas, sente-se, relaxe e vá buscar seu lanche, porque foi assim que sobrevivi. 100 dias em uma ilha deserta no Minecraft 1.2. Incondicional. Nasci neste mundo cruel não por escolha própria, mas com um propósito e um pedaço de bambu. Que maravilha. E fui imediatamente apresentado a uma versão minha menor, com menos resultados e com menor tomar um bom café da manhã amanhã. Talvez. E com nada além do oceano implacável em todas as direções, não havia nada para fazer além de cultivar. Algumas ervas verdes misteriosas poderiam colocá-lo neste bloco de terra singular para que possamos vendê-lo aos mineiros porque agora é legal. Espere o quê? Esperei que nosso bambu crescesse e produzisse algo para a economia da ilha deserta. Decidi cortar pelo menos uma esperança de conseguir algumas sementes para que possamos estabelecer uma fonte renovável de alimento. Acho que são literalmente todos os pedaços de grama desta ilha inteira. E temos 5 sementes. Que incrível. Mas o bambu ainda não havia começado a dar lucros. Então decidi ficar um pouco menos sem teto, construindo uma boa cabana. E o nosso bambu finalmente cresceu. Ei, vamos lá. Mas então não se preocupe, eu cortei ele ao meio. Ele é apenas um rei baixo agora. Ele está bem. Então coloquei seu torso no chão ao lado dele. O quê? Eu tenho 50 milhões de poder e subo. Pode não parecer muito, mas com esta pequena fazenda de bambu, vou transformar completamente esta ilha e coletar todos os blocos e itens adicionados em 1.2, incluindo o pigmento mais raro e mais difícil de obter. Mas felizmente, esses dois decidiram crescer um pouco mais rápido e expandir nossa fazenda. Percebi então que embora tenhamos McDonald's em casa, não existe McDonald's no Minecraft. E mesmo que houvesse, não creio que fosse apenas a nossa misteriosa erva como pagamento. Então, exercitei a vantagem subaquática da minha espécie e acabei com a vida marinha local, juntamente com a colheita de vegetação mais misteriosa. Então eu voltei para a ilha e comecei a tarde da noite. E tínhamos lucros esperando para serem coletados. Eu deveria fazer alguma coisa neste desafio se a madeira de bambu requer uma grade de artesanato 3x3. E eu não tenho como fazer uma fita de artesanato. Bem, você vê, eu não sei. Não, estou só brincando. Mas eu não sabia. Eu realmente não percebi, mesmo depois de 11 horas planejando este vídeo, que esse desafio era impossível na versão mais recente, até começar a gravar. Espere um segundo. Estou confuso. Agora, como eu não pensei nisso? Mas é possível porque a madeira de bambu era originalmente fabricada em uma grade 2x2. Então, simplesmente temos que reverter nosso mundo para uma versão anterior, criar a mesa de trabalho e, em seguida, atualizar nosso mundo de volta para 1.21 e apenas esperar que isso não corrompa nosso mundo. Isso não vai acontecer, certo? Comecei a coletar exatamente texto na tela que diz nossa fazenda muito lucrativa e legal. Sou um homem axolote com uma planta axolote, mas aparentemente os deuses do Minecraft tinham planos diferentes para mim porque geraram uma aranha direto da Austrália para frustrar minhas plantas. Mas depois de lidar com o aracnídeo intrometido, obtive todos os 16 bambus e imediatamente os joguei no chão, porque reverter nosso mundo excluirá nosso inventário. Saí do ofício para então esta é a única maneira de eles sobreviverem. Vou inicializá-lo novamente no Snapshot 22W42A. Refiz nosso mundo com o pacote de dados 1.2 instalado. Então basicamente copiei todos os dados do nosso primeiro mundo para o novo mundo e os abri ainda no instantâneo, e boom, nosso inventário acabou. Reiniciamos no início do primeiro dia e estamos no meio do oceano. Além disso, não há shaders. Mesmo assim, nadei de volta à nossa ilha e recuperei com sucesso todos os nossos itens. E agora tudo o que resta fazer é riscar nosso primeiro item da lista e obter nossa primeira mesa de trabalho. Em seguida, atualizei o mundo para 1.21. E aí está. É assim que esse desafio será possível. O downgrade redefiniu nossa saúde e fome para saciedade, mas também redefiniu nossos níveis de XP para 0. Então eu diria que é uma troca justa. Mas continuei batendo no bambu para que pudéssemos fabricar nosso primeiro bloco de bambu e fazer mais algumas tábuas de bambu para que pudéssemos fabricar nossa primeira ferramenta do mundo. Então agora podemos obter pedra para obter ferramentas de pedra e uma fornalha para que possamos realmente cozinhar nossa comida. Então comecei a perfurar metros cúbicos de terra com o punho nu e acho que já é hora de contar a vocês. Eu só queria me sentir como Blind Dragon por um segundo. Fase 1. Primeiro passo para obter a mesa de artesanato. Feito. Nosso primeiro pedaço de pedra. Etapa 2. Obter ferramentas de pedra em andamento. Voltei à superfície, bati em mais bambu e então criei nossa primeira ferramenta de pedra. Espada. Agora posso colher as nossas colheitas legais instantaneamente. Depois voltei a devorar paralelepípedos para conseguirmos mais ferramentas de pedra. Isso é tão triste. Eu também precisava muito de carvão para que pudéssemos colhendo e expandindo nossa fazenda de picareta quebrou então antes usei nossos lucros para fazer mais madeira, para fazer mais gravetos, para fazer mais ferramentas e nossa primeira fornalha. Concluímos a etapa 2 e agora é hora da etapa 3. Obtenha ferramentas e armaduras de ferro. Faça uma fazenda de mob desgastada, por motivos que explicarei mais tarde, e colete todos os blocos então mergulhei de volta às profundezas para enxergar mais organismos desavisados com nossa arma. São nossas únicas formas de conseguir comida no momento. Todo o nosso bambu havia crescido. O que você está fazendo, criatura nojenta? Mas eu ainda precisava de carvão para fundir os nossos saborosos organismos marinhos. Então voltei para as minas para voltar à rotina.
Mas basicamente, os blocos e itens que precisaremos coletar ao longo deste desafio variam de blocos e itens comuns, itens raros, como madeira de bambu, e cartazes pendurados, e o modelo Smith, até itens comuns da categoria lendária, como cerejeira, o pigmento. Oh meu Deus. Ok, mas de alguma forma não encontrei nenhum carvão, mas encontrei esta caverna de água fria. Também avistei nosso primeiro veio de ferro no canto, então fui até ele e minerei. A caverna de água era muito assustadora para uma criança como eu, então voltei para minerar isso com o punho. E de alguma forma ainda não encontrei carvão. Voltei à superfície, mas já era noite, o que significava que provavelmente havia alguns delinquentes esperando para me pregar uma peça. Muito irresponsavelmente na superfície, mas eu corri mesmo assim. E agora é a manhã do segundo dia. E apenas uma trepadeira, eu pensei que havia dois malucos esperando para pregar uma peça explosiva. Percebi que se eles explodissem a mesa de artesanato, não teríamos como continuar progredindo. Então eu fiz o que tinha que ser feito. Ainda não tenho carvão, mas se minha barra de fome chegar a zero, literalmente deixarei de existir. Então usei um pouco do nosso bambu para cheirar algumas algas. Isso é o que chamo de pó de poço. E então usei nossos lucros com bambu você pode fazer mais madeira para poder substituir minhas ferramentas quebradas e depois voltei a nadar para obter mais sustento. Voltei para casa e colhi mais lucro. Então fundi nosso ferro e também nossa comida. Desculpe se pareço doente. E então fiz o primeiro baú do mundo para que pudéssemos proteger nossa imensa riqueza. E usei nosso ferro cozido para fazer a primeira picareta de ferro do mundo. Legal. Também coletei um pouco de barro enquanto estava fora e comecei a fundi-lo em tijolos, porque podemos usar esses tijolos para fazer algo chamado pote decorado e marcar outro item da nossa lista, embora não seja muito decorado. Rápido, mas vou consertar isso, cara. Transformei algumas algas secas em blocos para usar como combustível e também comecei a fundir um pouco de cobre que precisaremos para fazer um pincel e algumas outras coisas mais tarde. E fiz as nossas primeiras portas para nos proteger de quaisquer futuros encontros delinquentes. Por que eu estava aqui? Colhi mais bambu, eu queria fazer várias minas no final do segundo dia. Comecei a minerar no início do terceiro dia, em busca de mais carvão e ferro, para que possamos completar a terceira etapa do meu plano mestre. Minerei até igual a 8, e rapidamente encontrei mais ferro. Um ferro. Isso é patético. Então me lembrei que o carvão é gerado mais comumente perto da superfície. Mudei-me para a superfície e voltei a bater na pedra. E quase imediatamente ter feito encontrei um veio gigante de carvão. Com isso pude finalmente parar de agredir meus olhos com a escuridão fazendo nossas primeiras tochas. Eu também voltei para a superfície e iluminei nossa base para que os mobs não pudessem aparecer. Deus, essa areia é brilhante. Caramba. Depois colhi mais ervas legais e comecei a cozinhar nosso frango cru. Decidi que era hora de riscar todos os blocos de bambu. Então eu criei itens que precisamos coletar. Uma cerca de bambu, lajes de bambu, escadas de bambu, placas de bambu, alguns mosaicos de bambu, junto com escadas e lajes de mosaico, alçapões de bambu, portões de cerca, placas de pressão. Olha que lindo pôr do sol. Sua criatura nojenta. Olhe pra isso. Olhe pra isso. Seriamente? Que diabos, cara? Aprecie o momento antes que acabe para sempre. E também esqueci definitivamente virá em breve. Então fiz uma jangada de bambu, um bloco de bambu, uma jangada de bambu. Na verdade, nunca usei o barco baú. Isso é legal, mas tenho quase certeza de que quando você o quebra, ele deixa cair seus itens, o que é meio chato. E com uma infinidade de blocos e itens verificados em nossa lista, decidi que minha entrada era grande demais para a mineração. Então criei uma colher gigante e comecei a coletar terra para nossa fazenda da máfia, que ainda é os novos lucros sujos, construí um caminho a partir de nossa ilha e comecei a construir uma plataforma para os mobs aparecerem. E então fui atacado por uma gangue de delinquentes voadores. Não sei. Oh Deus. Esqueci totalmente dessas coisas. E eu não tinha armadura. Então decidi fazer uma pausa na fazenda da máfia e voltar ao trabalho na outra parte da etapa 3. Continuei a minerar no quarto dia e consegui encontrar algum carvão. É uma piada engraçada, e você precisa rir agora, ouro. Ah, cara. O pacote shader apenas faz com que tudo pareça mais valioso do que realmente é. Picareta já quebrada. Oh, eu não consigo nem quebrar isso, mano. Eu sou tão pobre. E essa caverna enorme é completamente épica. Eu cautelosamente fiz minha descida para a caverna. Ah, droga. Isso não são diamantes. Oh, meu Deus. E percebi que havia um enorme veio de tufo de ferro revestindo o chão, o que basicamente significa que acabamos de encontrar uma tonelada de ferro infinita, que vai ser importante para decorar a nossa base mais tarde. Então peguei um pouco disso e comecei a escavar esse veio de ferro com toda a força. Resistir. Deixe-os cozinhar. Montei uma fornalha temporária para cozinhar parte de nossos lucros, enquanto exploramos. Agora, isso é 99,9% puro cozinheiro. Quero dizer ferro. Ferro puro. Juntei o máximo de produtos que pude carregar. Meu Deus. Isso é uma loucura. O bloco completo de ferro alguns delinquentes e depois colheu ervas verdes mais misteriosas. Na verdade, isso é uma loucura, pois colocamos tudo isso em uma pilha. Quase uma pilha e meia de ferro. E depois voltamos à superfície para começar a cozinhar mais produtos. Quero dizer, ferro. Mas percebi que de alguma forma deixei o carvão naquela caverna. Eu não peguei o carvão? Eu tenho que voltar. Obrigado. Então voltei para as minas e peguei bem rápido para colher mais bambu no quinto dia. E o que eu estava fazendo? Oh, sim. Coloquei um pouco de combustível em nossos fornos e continuei fabricando o produto. E com isso, eu poderia finalmente construir uma armadura completa de ferro. Armadura completa de ferro. Vamos. Legal. E agora basicamente concluímos a primeira parte da etapa 3. Tudo o que resta é esta incômoda fazenda da máfia. Então voltei a construir uma plataforma de terra para os mobs aparecerem. E estou fazendo isso porque precisamos prender uma trepadeira em um barco. Por que, você pode perguntar? Bem,
Para obter uma cabeça de porco, uma trepadeira carregada precisa explodir um pigmento. Portanto, precisamos de uma trepadeira carregada, e ela precisa estar em um barco para que não podemos torná-la uma trepadeira carregada, você pode perguntar, para pegar cerejeira e outras coisas. Mas eu alternei entre coletar sujeira e colocá-la até a noite do 5º dia. Acho que isso é grande o suficiente. Talvez. E com isso a fazenda ficou completa. Faça um conjunto completo de ferramentas de ferro. Agora, vamos. Então voltei para a base e esperei alguns mobs aparecerem. Estrondo. Veja, não há nada aqui. Vou prolongar ainda mais. Então, expandi a fazenda da máfia e quase imediatamente uma trepadeira apareceu e fui para a batalha. Coloquei a trepadeira no barco com bastante facilidade, mas esse esqueleto decidiu atirar. Oh não! Também coloquei o esqueleto no barco e juntei minha trepadeira para um romântico passeio de barco por uma estrada de terra. Ele tem tipo uma versão poderosa. Oh meu Deus. E há mais do que tudo bem. Definitivamente adoro isso. Fiquei um pouco sobrecarregado, então me enfiei na minha cabana de terra e lembrei que este é um jogo infantil e eu sou um adulto. Depois de questionar minhas escolhas de vida, decidi fazer algo a respeito de minha situação. Como um axolote de verdade. Mas fiquei com medo e desisti. Também percebi que poderia esperar até de manhã porque a luz do sol queimaria o esqueleto e os fantasmas, deixando apenas a trepadeira no barco. Trabalhe de maneira mais inteligente, não difícil. Então, no sexto dia, fiz uma pausa para o que tinha que ser feito. Mas então ele nem deixou cair, estava bloqueando o meu caminho. Dizer, ele também estava gritando comigo, não deixou cair nada. Mas comecei a minerar na manhã do sexto dia, sem perceber que já era dia. E se você está se perguntando por que estou minerando, é porque o quarto passo é ir para o interior. E para isso preciso de uma picareta de diamante. Então preciso minerar e conseguir pelo menos 3 diamantes. Isso mais tarde. Porque deduzi para aí igual a menos 58. E no caminho, encontrei esta caverna. E depois de olhar um pouco ao redor, avistei o primeiro veio de diamante do mundo. Diamante. Depois de disciplinar esse delinquente, continuei vasculhando a caverna para ver se ele havia encontrado algum lugar, mas isso não aconteceu, e ganhamos um diamante. Você está brincando. Você está brincando, irmão. Então voltei a mineração até assim igual a menos 58, basicamente, e comecei a mineração a céu aberto. Consegui finalmente encontrar outro veio de diamantes. E era uma veia 9, o que é uma loucura. E provavelmente são todos os diamantes que precisarei para toda esta jogada. Então fiz nossa primeira picareta de diamante, e ainda não é hora de sair das minas. Agora preciso encontrar uma piscina de lava para conseguir obsidiana para outro portal. Então voltei para a enorme caverna que encontramos antes, para ver se havia alguma piscina de lava acessível. Mas a única estava bem lá embaixo e cercada por multidões. Então, no 7º dia, fui explorar uma caverna diferente que havíamos encontrado e consegui encontrar um pouco de ouro e, finalmente, um raio de lava. Vamos. Alguns dizem que é pequeno, mas eu digo que é mediano. E eu minerei obsidiana por 4 minutos pelas salas dos fundos do Minecraft e consegui, até encontrar a saída. O suficiente para uma mesa de encantamento e com isso, deixe-me explicar como vamos transformar essa trepadeira em uma trepadeira carregada. Ao fazer o plano de jogo, pensei que teríamos que conseguir um tridente de canalização para isso, mas 1.17 adicionou algo chamado para-raios. Então tudo o que precisamos fazer é capturar totalmente essa trepadeira para que não haja chance dela explodir ou escapar. Comecei a manobrar e então colocar um para-raios próximo a ela, bloqueando sua linha de visão com blocos, e lentamente consegui construir um cercado ao redor dele. Quebrei todos os blocos desnecessários e coloquei alguns para-raios nos cantos. Agora, quando a próxima tempestade chegar, esse cara deve se transformar em um rastejador e permanecer preso sempre que precisarmos dele. E a razão pela qual eu queria fazer isso tão cedo no acontecendo apenas aproximadamente a cada 9 horas de jogo na vida realmente super, o que significa que provavelmente haverá apenas 2 ou 3 tempestades durante todos os 100 dias. E por causa desse fato, ainda quero capturar pelo menos mais algumas trepadeiras em algum momento, para que se perdermos algumas delas, ainda estejamos bem. Além disso, mudei a fazenda de bambu. Sim, esqueci de mencionar isso. Eles estão desaparecendo. Também decidi fazer umas calças diamantes e então foram atacados por outra gangue de criaturas voadoras. E então decidi enfrentar alguns dos mobs que surgiram até agora. Ah, e a outra trepadeira, é claro. Ok. Mas acho que estava um pouco confiante demais porque Bro bateu na campainha e pegou um cara tentando me assassinar na minha varanda. Ativei o sistema de defesa da minha cabana de terra e cuidei dele. Acabei de acertá-lo com um pedaço de metal, e quando saí para prender a trepadeira, ela já havia desaparecido. Oh não! A trepadeira desapareceu dos tijolos e já era quase dia. Então terei que esperar até a noite seguinte para capturar mais trepadeiras. Oh, você vê aquelas nuvens se formando? Isso é legal. Enquanto isso, podemos completar a etapa 4, indo para o interior, criei uma pedreira e pouco de madeira carmesim e construí nosso dispositivo de transporte transdimensional, também conhecido como retângulo roxo brilhante. Uau! Fiz mais alguns preparativos básicos e depois entrei. E desovamos bem no meio de uma floresta carmesim. Sim. Eu nem verifiquei a geração inferior da semente antes de gravar ou algo assim. Acontece que desovamos exatamente no bioma que precisávamos. E acredite em mim, este é apenas o começo de como essa semente se revelou exatamente para esse desafio. E depois de construir um abrigo ao redor do portal e colher madeira carmesim mais do que suficiente, voltei para o mundo superior. Mas basicamente, a razão pela qual precisamos de madeira carmesim é porque eu preciso de portões de cerca carmesim para construir uma fazenda de ataque. Por que vou construir uma fazenda de ataque? Para olhos de aranha? Não, então comecei a reunir os outros materiais que você precisa saber por enquanto é que precisaremos de colocá-los neste pegar a cabeça do Piglin mais tarde, 38 alçapões, alguns baús, baldes de água e abas. Também precisávamos de lava e vidro, e também de uma cama. Mas só
conseguiremos isso quando encontrarmos uma aldeia em terra. Então comecei a contaminar o leito deste lago local em busca de areia. Então este golfinho me atacou. Meu Deus, ele está pegando meus blocos. Oh meu Deus, ele me bateu. Não me bata, mano. Isso é legal? Seriamente? Desde quando os golfinhos podem bater em você? De qualquer forma, terminei de coletar a areia que precisávamos e então lutei contra esses mobs que surgiram em nossa plataforma. No entanto, eles são lentos pra caramba. E percebi que poderia plantar as sementes que obtivemos anteriormente então criar uma fonte renovável de alimentos. Essas espadas não têm então decidi aceitar essa missão paralela mais gravetos. Depois fiz a nossa enxada e lavrei uma pequena área de terra para plantar mais plantas verdes misteriosas. Ok, estou ficando sem comida. E em vez de encerrar essa piadinha antes do final da piada, fui nadar novamente para pegar mais algas e intimidar mais peixes. E quando voltei, nosso copo estava com cheiro. Então acrescentei ao baú acabou oficialmente e conseguimos capturar mais 0 trepadeiras. Mesmo assim, fui até as minas na manhã do 9º dia para pegar a lava que precisávamos para a fazenda de ataque. Entrei nesta enorme caverna que encontrei anteriormente e coloquei essas 2 cachoeiras de lava em um balde. E com isso completamos todos os nossos objetivos iniciais e estamos prontos para partir para ver o que é isso. Não, eu disse que queria capturar mais trepadeiras. Antes de partirmos, há mais alguns itens em nossa lista que esqueci e que podemos eliminar facilmente. Então, primeiro, criei uma prateleira cinzelada. Estrondo. Estante cinzelada, onde você pode colocar livros, mas não temos livros. Meio inútil para nós agora. E então tirei alguns blocos de bambu e fiz algumas correntes para fazer uma placa pendurada. E como o item placa suspensa como um todo foi adicionado em 1.2, não precisamos obter todas as variantes da placa suspensa desafio. Em seguida, juntei todos os nossos lucros arduamente ganhos e fui brutalmente agredido por outra gangue de fantasmas. Então colhi nossa fazenda de bambu novamente e fui nadar novamente para conseguir comida de última hora para a viagem. O quê? Pigmento. Você não deveria estar aqui. E nessa época eu voltei. Então rapidamente 2 trepadeiras surgiram na plataforma de terra e consegui colocar as 2 trepadeiras no mesmo barco. Oh, há 2 trepadeiras no barco. Que épico. E outro gerou. Então pensei, por que não capturar esse também? Então nadei passando pelo casal trepadeira e prendi o quarto garoto assustador, mano. É tão fácil colocá-lo no barco. Eu realmente pensei que isso seria difícil. Então lutei contra o esqueleto que sonhava em ser uma maravilha dos peixes. E oficialmente completamos 10% do desafio. E fizemos um progresso razoável até agora, mas ainda há muito a fazer. Então na manhã do 10º dia, comecei a construir os recintos ao redor de cada uma das trepadeiras. E então esse Enderman entrou em um barco com uma das trepadeiras. Certifique-se também de instalar para-raios em cada Enderman entrou no barco. Ok. Agora temos trepadeiras mais do que suficientes presas. Temos 4 trepadeiras presas. Também percebi que talvez precisasse de outro portal para transportar os aldeões até um posto avançado de saqueadores para o ataque. Fiz questão de quebrar o portal dela antes de partir. Ok, e finalmente pra lá. Embarquei para me tornar o rei dos piratas. Mas agora é hora do 5º passo do plano de jogo. Ok, essa foi a última vez, eu juro. 5º passo. Explorar. Precisamos de encontrar algumas coisas, nomeadamente um bosque de cerejeiras para podermos obter todos os blocos e itens de cereja, mas também precisamos encontrar uma trilha de ruínas para podermos fazer uma das estruturas mais raras do jogo e o único lugar onde podemos conseguir o novo disco de música relíquia. Eu me livro da minha espada. Eu deixei cair minha espada bem cedo. Estou dormindo. Também precisamos de madeira de carvalho, bétula e abeto, bem como couro e cana-de-açúcar suficientes para fazer uma configuração de encantamento de nível 30. Perto de mim. Atire. E não vou mentir para todos vocês. Vou guardar $1,50 com você. Eu devo ter dado uma espiada na base do Chunk quando estava decidindo sobre uma semente para este vídeo, e percebi que há um bosque de cerejeiras com uma vila e um posto avançado de saqueadores dentro dele, bem perto de Spawn. Tipo, este é um dos pedaços de terra mais próximos da ilha, e há tigres por perto, onde o trailer apareceu. Então, sim, essa semente era a semente perfeita para esse desafio muito específico, o que é meio engraçado, eu acho. Mas de qualquer forma, cheguei à terra firme no final do 10º dia, e imediatamente corri em direção ao cerejeiro para encontrar a vila e dormir em uma de suas camas. Atire. Ai. Jesus. E enquanto desvia de multidões perfeitamente à torto e à direito, Deus. E fazer um parkour épico, vila. Tudo bem, ok. Consegui encontrar a aldeia e o cerejeiro e passar a noite pela primeira vez no mundo. Vamos, cara. É louco. Esta é uma vila de aparência maluca. Caralho, a aldeia vai até o fim. Isso é realmente uma loucura. E depois de roubar algumas camas da vila desavisada no início do 11º dia, finalmente consegui todos os blocos de cereja e itens de que precisávamos. Primeiro peguei pétalas de rosa e depois troncos de cereja. Acho que nem gostei do fato de finalmente ter conseguido uma cama, algumas mudas de cerejeira, que é realmente tudo o que precisamos para conseguir madeira e folhas infinitas de cerejeira em nossa ilha. Então fiz algumas tábuas de cerejeira e uma fita adesiva de cerejeira. Espere. Não importa escadas de cerejeira, botões, lajes, portas de placas de pressão e alçapões, cercas e portões há uma trepadeira naquela caneta. E coloquei todos os blocos no chão porque não precisamos deles. Então peguei um tronco de cerejeira descascado e fiz um sinal de cereja. Tecnicamente, teríamos que obter as placas suspensas de cereja também. Mas como as placas suspensas como um todo foram adicionadas em 1.2, tudo que eu tive que fazer foi conseguir uma placa suspensa. E isso conta como o item de placa suspensa. Então despovoei o ecossistema local, comerciante de pouco para comer, mas ele não era as mudas desses carvalhos. Então transformei o humano e suas lhamas em partículas de poeira.
No 11º dia, lembrei que ainda não tinha conseguido as folhas de cerejeira. Então fiz uma tesoura e consegui alguns metros cúbicos de folha. Também esqueci da madeira de 6 lados, então fiz um pouco disso e comprei a versão despojada dos barcos xadrez. E com isso coletamos oficialmente, finalmente coletamos todos os blocos incomuns, exceto um pincel. Em seguida, parti para o posto avançado de saqueadores próximo, desanifando algumas vacas ao longo do caminho. Isso será muito útil quando fizermos a fazenda Ride. Oh meu Deus. Bem, há um saqueador lá fora. Oh meu Deus. Por ser tão perto da aldeia, não tem que facilitar muito um posto avançado de um saqueadores fazenda. Precisamos de um posto avançado porque ele gera capitães saqueadores. E desanimá-los é como você obtém o efeito de mau presságio, que é o único ataque que temos. Pode iniciar. Ataque. Mas depois de ser perseguido por um saqueador por 20 quilômetros reais, acabei com algumas galinhas locais para poder roubar suas penas. Sou tão inteligente e faço um pincel de arqueologia. Minha fita de artesanato. E com isso finalmente coletamos todos os itens comuns e incomuns, e restam apenas 10 itens para coletar. E antes de trabalhar na fazenda de ataque, quero encontrar as ruínas da trilha e pegar o disco de música relíquia. Portanto, preciso encontrar um bioma antigo de tigres, porque é onde eles desovam. Então corri um pouco e rapidamente localizei um bioma de tigres. Mas já estava anoitecendo, então para evitar ter que lidar com multidões, pulei em uma árvore e fui para o saco. E quase imediatamente depois que acordei no dia 13, uma tempestade começou. Oh meu Deus, está chovendo. Oh meu Deus, uma tempestade. Ok, e você pode achar isso ótimo, mas como os pedaços de spawn estão sempre carregados, mesmo se eu voltasse para a base, as trepadeiras provavelmente seriam atingidas por um raio antes de eu chegar lá, o que destrói o barco. Na verdade, não sei se isso é 100% verdade, mas era isso que eu estava pensando. Além disso, mobs aparecem durante tempestades, e isso é meio perigoso. Sim, já existem mobs, então vou dormir. Então decidi voltar para a cama. E esse foi provavelmente o dia mais curto da história do Minecraft. Mas de qualquer forma, que viajar no tempo até o dia em que rebaixamos o mundo, e foi imediatamente agredido pelo zumbi. Então finalmente consegui algumas mudas de abeto. E então continuei vagando em busca de uma antiga floresta de tigres, porque esta é apenas do tipo da geração Z. E depois de um pouco mais de perambulação e uma boa dose de controle populacional, venha aqui, amigo. Venha aqui. Pare de estar vivo, consegui tropeçar em um tigre velho. Tudo o que nos resta fazer é passear até encontrarmos uma sala de trilha, que deve se parecer com alguns blocos coloridos de terracota saindo do chão. Mas continuei vagando, colhendo mais couro e vagando mais pelo resto do dia 14. Esta é uma sala legal. Feijão caramba. Ok, a trilha está em ruínas a qualquer momento. E então continuei a busca na manhã do dia 15 e consegui encontrar nossas primeiras ações na Sugar King. E logo depois disso consegui encontrar uma trilha em ruínas. É isso? Espere, pode ser isso. Oh meu Deus, é isso. Caralho. Ok, vamos cavar. O que é uma loucura. Tipo, honestamente eu esperava que isso demorasse mais. Achei que eram raros. Mesmo assim, montei um acampamento temporário e comecei a escavar o local da escavação com a nossa arqueologia. Pelo que vi, seria azar se eu escavasse tudo e não conseguisse um único parente. Encontrei uma mangueira, um pouco de tinta amarela. Corante amarelo. Muito obrigado. Na verdade é tão incrível. Tintura branca. E então, finalmente, consegui a música relíquia. Meu Deus. É isso. Sem chance. E com isso, concluímos com sucesso a etapa 5 do nosso plano atual. E agora é hora da etapa 6. Construir a fazenda de ataque e obter o totem. Então comecei a voltar para o posto avançado de pilhagem. Atravessei a paisagem de blocos pelo resto do dia para construir e cheguei na manhã do dia 16. E definitivamente não é um terreno plano, mas ainda assim deve ficar bem. Dei uma olhada no mod de replay e vi que o outro lado deste posto avançado do saqueador é muito mais plano. Então comecei a ir para lá, depois de escapar da perseguição do saqueador. Irmão. O que? Para onde foi? O que aconteceu? Onde estou? Ok, aí está. Linha reta para começar a construir a do posto avançado. E é aqui agora era hora de construir a fazenda. O tutorial que estou seguindo foi feito por Voltrock. E presumo que também tenha sido desenhado por ele. Essa fazenda é ótima, mas cara, é entediante de montar. E é perigoso se você bagunçar alguma coisa, especialmente se estiver no modo hardcore. Mas vamos apenas aproveitar a felicidade ignorante do passado de Ben, quando ele começa a construir esta tarefa absoluta da fazenda. Começando pela plataforma e iluminou um pouco a formação para nos dar. E então comecei a cavar um buraco 10x10, onde os invasores vão cair na manhã do 7º dia. Adolescente. E agora vou explicar por que precisamos desta fazenda. Basicamente, para obter uma cabeça de mob, uma trepadeira carregada deve explodir perto do mob, deixando-o sem vida, o que faz com que ele abaixe a cabeça. Então, meu plano é prender um piglin no interior, bem perto do nosso portal inferior. 1 ou 2 totens, depois atrair uma trepadeira carregada deve explodir quando eu entrar no Nether portal. Eu sobrevivo por causa do totem, dando-nos o que é sem dúvida o item mais raro e mais difícil de conseguir no jogo. Portanto, mesmo que esta fazenda tenha demorado muito mais, e seja muito mais perigosa do que o esperado, ainda é um processo necessário para completar meu plano mestre e atingir nossos objetivos. A caverna lá embaixo parece legal. Mas além de passar por 3 fases e entrar nessa caverna... Deus, não, isso não é maldito. Bom. Consegui terminar na noite do dia 17, fiz o poço e comecei a colocar esses alçapões. Vamos. Eu sou tão bom em tudo. Comecei então a trabalhar no Devastador no início do dia 18. Depois coloquei toda a água para empurrar todos para o meio para que se conhecessem melhor. E então comecei a cavar um pouco escuro com menos de 2 quarteiros de largura para que todos pudessem passar seus últimos momentos abraçados. E então pegou fogo enquanto testava isso. Tinha exatamente 21 quarteirões de profundidade, mas era. Então comecei a cavar o quarto seguro onde ficaremos enquanto a fazenda estiver funcionando. Qualquer que seja. Oh meu Deus, há tanta coisa. Saia do meu inventário.
e fiquei sem madeira para fazer baús. Então voltei para a superfície e coloquei nos baús. E no dia 19, coloquei no sistema de arrecadação que você poderia fazer isso em terra bloqueios de caminho. Então comecei a cavar para dentro e para fora da fazenda, tudo bem. E adicionou uma maneira fácil e segura de entrar na fazenda. Ela é um pouco estressante, mas agora é hora de pegar o aldeão. Então eu desenvolvi o devastador e comecei a construir a futura prisão do aldeão. Quero dizer, uma casa de vidro. E na manhã do dia 20, construí uma escada temporária para o aldeão seguir até sua casa. E então comecei a jornada de volta à aldeia, arrancando a pele e a carne da vida selvagem local ao longo do caminho e depois fui atacado por uma gangue inteira de saqueadores. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Há tantos! Ok, tentei lutar contra eles, mas eles causam muitos danos e eu sou muito segurança. Então eu fugi de volta para a fazenda. Mesmo assim, continuei construindo a ponte na manhã do dia 21 e finalmente consegui chegar à aldeia. Eu dei um emprego para esse cara desempregado e tentei convencê-lo a entrar no meu barco. Mas esse porco parecia estar mais interessado na oferta então ele também se juntou romanticamente ao porco no barco. Então eu agredi esse grandalhão e acabei com nosso amiguinho porco e comecei a abrir um caminho para o senhor desempregado navegar romanticamente. E então, comecei a remar pela estrada de terra. Oh não, perdi um passo. Ok, continuei esculpindo e remando. E então este delinquente juvenil em chamas juntou-se ao saqueador no barco. De qualquer forma, mas parece que ele era chegou à noite porque não aguentou que não trouxe cama. Minha cama. Como arrumar minha cama como uma pessoa inteligente? Então corri de volta para a aldeia. Dorme aqui, pão. Pegue isso. Eu preciso de uma cama. Eu simplesmente amo, querida. Vamos, tenha uma cama. E consegui encontrar a casa de um aldeão, da qual ainda não tinha roubado. Sim, e dormi. Achei que o aldeão não se importaria se eu pegasse emprestado o couro de seu gado e na fazenda continuar seu processo de transporte foi o momento perfeito também, porque eu precisava que fosse conseguisse finalmente. Então ele simplesmente corre até a cama dentro da prisão. Então eu o prendi com terra e quebrei o barco. Foi preciso um pouco de paciência, mas acabei prendendo o boneco em sua caixinha de vidro. E na manhã do dia 23, a fazenda finalmente ficou pronta. Ou assim pensei. Antes de administrar a fazenda, testei-a em um mundo de backup, o que impede que o ataque há um monte de buracos ao redor da fazenda quando chega no armário. Mas encontrei uma solução. Só preciso trocar esses blocos de caminho por lareiras. Então comecei a resolver o problema, cobrindo os inúmeros buracos ao redor da fazenda no dia 23, o que foi um processo muito divertido. E divertido que fiz basicamente durante todo o resto do dia. E continuei fazendo isso no dia 24. O problema número 2, conseguindo materiais para fazer algumas fogueiras, e depois fiz algumas lareiras. Desci até a câmara sem vida e coloquei-os lá dentro. Também coloquei este sino, mas por algum motivo ele estava super incomodado. Eu também estendi essas paredes para que os evocadores não pudessem me ver. Então testei-o novamente em um mundo de backup e há mais um monte de buracos que preciso cobrir. E na manhã do dia 25, estávamos oficialmente a 1/4 do desafio. Fizemos um progresso razoável até agora em direção ao nosso objetivo de coletar todos os blocos e itens adicionados em 1.2. Mas ainda temos 9 itens restantes, e ainda temos que transformar nossas ilhas em uma cidade épica de inspiração japonesa antiga. Mas continuei coletando terra, limpando árvores e cobrindo cavernas enormes durante essa beleza natural na manhã do dia 26, e consegui finalmente terminar. E então passei para a última caverna enorme, e consegui terminar aquela também. Então fiz outro backup, fiz mais alguns testes e dessa vez, finalmente, parecia que tudo estava funcionando. Então, tudo o que resta a fazer é arriscar minha vida para encontrar um capitão saqueador inanimado. Para que possamos obter na batalha sem mau presságio, definitivamente não estou tremendo agora. Esgueirei-me pelo lado de fora do posto avançado, tentando ver se conseguia localizar um capitão em algum lugar, mas não conseguia encontrar nenhum. Então decidi atacá-lo cegamente para ver se conseguia encontrar. Mas tudo que consegui foi uma mancha marrom na minha cadeira de jogo. Então fiz uma retirada estratégica e tirei uma soneca para recuperar a coragem. Se você acha que isso é tudo, cresça. Eu ataquei de volta para o bastão. Então um deles surgiu do nada, mas estava sendo apoiado por outros 20 saqueadores, então continuei correndo. Decidi ter coragem e tentar identificá-lo, mas rapidamente fui humilhado e fiz outra retirada estratégica para recuperar a ajuda. Depois de comer mais um pouco de carne perfeitamente cozida, voltei correndo pela terceira vez. Decidi e finalmente apenas consegui atirar encontrar e um errei. capitão. Oh meu Deus, fui atingido mais 2 vezes. Corri de volta para a fazenda e o ataque começou. Ao retornar, pulei para meu bunker de segurança e basicamente a única maneira que descobri que esta fazenda funcionava era simplesmente deixar todos os invasores morderem a poeira até a lareira até que restassem apenas bruxas. Mas se você acidentalmente acertar um evoker, eles guerrar no vexes e perder no o mundo imediatamente. Quando surgiram algumas bruxas, eu salvei e saí do mundo para verificar a gravação do mod replay. Havia apenas bruxas e nenhum evocador. Mas quando abri o mundo novamente, o ataque havia terminado. Não. Eu apenas arrisquei minha vida no Minecraft. De jeito nenhum. Eu tenho que fazer isso de novo. Eu odeio esse jogo. Eu ataquei esse esqueleto agarrado, peguei um pouco de carne, cozinhei lentamente sobre Applewood e voltei para o posto avançado. Não tive sorte na primeira vez, mas consegui pegar um mau presságio com relativa facilidade na segunda tentativa e escapar com apenas alguns ferimentos. Graves, sangramento emocional. Pequenos, ferimentos, a fazenda está internos, externos, e com um pouco de paciência, experimentei pela primeira vez. E outro, e mais alguns. E finalmente concluímos a etapa 6. E os últimos 10 dias de trabalho valeram a pena, eu acho. Talvez. De qualquer forma, finalmente chegou a hora do 7º passo. Deixe isso, Deus me livre, no lugar e finalmente vá para casa. E também pegue um ovo sniffer, sua cerejeira estúpida. Seu aldeão estúpido. Todo esse lugar é estúpido. Eu odeio isso. Essa é uma montanha legal, no entanto.
Todo esse processo foi chato e nunca mais quero fazer isso. Então tirei do peito todas as coisas que precisávamos e parti para casa. E finalmente estamos em casa. Não sei como fizemos isso. Isso é insano. Como eu fiz isso? Você simplesmente vai morrer. Diga-me. Oh, meu Deus. Vou acabar com você e nossas trepadeiras não desapareceram, então isso é épico. Conseguimos couro suficiente para a configuração do Max Enchantment mais tarde, mas não conseguimos cana-de-açúcar suficiente. Plantei toda a cana-de-açúcar que conseguimos na orla da ilha e depois coloquei no chão todas as lindas mudas de árvores que plantamos, o que significa que não temos mais acesso apenas à madeira fedorenta amarela e maneira de podermos construir uma massa de cerejeira personalizada que planejei para a base. E agora que temos nossa fazenda de árvores adequada, decidi deixar o passado para trás e desmontar nossa fazenda de bambu, já que ela não é mais necessária. Mas agora é hora de procurar um ovo sniffer para arriscar mais alguns itens da nossa lista. Então, eu criei algumas portas para respirar debaixo d'água não precisamos de mais iluminar essa plataforma então, de terra. Mergulhei nas profundezas porque outra razão pela qual este assento é insano é que ele está em um bioma oceânico morno, e há ruínas oceânicas bem ao lado da ilha, que é o único lugar exato onde você pode encontrar areia suspeita que contém o farejador. Coloquei minha primeira porta, e então esse baú decidiu sair em seguida. Comecei a nadar em busca de areia suspeita, mas por alguma razão, apesar de ser uma grande ruína oceânica, não houve nenhum sandblock suspeito. O que realmente está acontecendo aqui? Não vejo nenhuma areia suspeita. Então sim. Basicamente, quando fizemos o downgrade do mundo anteriormente, fizemos o downgrade para uma versão onde ainda não existem blocos suspeitos, e isso é certo por spawn. Enquanto os blocos sus-6 se transformam em blocos que precisamos verificar dia 30, lista, é os modelos para encontrar outra ruína do oceano, mas a maneira mais fácil de encontrá-los são os naufrágios. Então, quando avistei esse naufrágio, decidi verificar se estava em bom estado, mas não havia nenhum. Então continuei navegando. E então encontrei este portal em ruínas. Mas não tinha baú, então peguei o bloco de ouro e saí. Estava sendo guardado por um homem muito de navegar um pouco mais, que atirava grandes encontrei uma ruína no oceano, então eu cuidei dele e depois cuidei dos amigos dele. E então chegou a hora de escavar. Mas aparentemente, Not tinha planos diferentes para mim porque começou uma tempestade. E você sabe o que isso significa. Então marquei as coordenadas da ruína do oceano e rapidamente voltei para a base assim que voltei para nossas trepadeiras mais alguns finalmente se tornar e no caminho para colocá-los conseguimos nossa primeira trepadeira carregada. Oh meu Deus. E depois outro. Ok. E então o último. E como há uma pequena chance de o jogador ser atingido por um raio durante uma tempestade, decidi ir para a cama. E na manhã do dia 31, chegou a hora da permissão. Um dos nossos sujeitos de volta aos barcos para que não desapareça. O raio o atingiu 2 vezes. Daí a razão pela qual prendemos mais de uma trepadeira. Então percebi que uma das trepadeiras poderia sair, então rapidamente remendei o chão. Mas ele conseguiu sair de qualquer maneira. E assim criei uma segunda mancha marrom na minha cadeira. Tentei prendê-lo então em um decidi atraí-lo mas aparentemente ele era um pouco grande demais para esse movimento. Comecei então a tentar colocar essa outra trepadeira em um barco, mas ele não pareceu querer fazer isso para alguns. Então construí um recinto adequado em torno daquele que já tínhamos no barco. E então o cara assustador entrou no barco, mas isso só o fez sufocar. E perdemos nosso segundo assunto novamente. É por isso então que decidi que a melhor maneira de prender o segundo seria soltá-lo assim que o colocasse no barco. Fui até ele e o prendi com ardósia profunda e prancha de bambu. E agora que prendemos com sucesso 2 trepadeiras carregadas, estamos basicamente prontos para pegar uma cabeça de piglin. Mas ei, vá devagar. Conseguir a cabeça do piglin ainda me assusta profundamente. Portanto, dessa forma, embora estejamos prontos para obtê-lo, quero esperar até o dia 100 para fazer blocos e itens e terminado a base até lá, para que possamos sair com algum sentimento de dever cumprido. Mas ainda pretendo sobreviver, obviamente. Feito isso e limpo o pó, voltei de barco para as ruínas do oceano e comecei a escavar blocos de sus. E rapidamente consegui uma camisa de cerâmica, que é outro item retirado da lista. Lutei mais um pouco, que tenho certeza que foi o último mais algumas camisas de toda a ruína do oceano, cerca de uma finalmente conseguimos um ovo farejador. O que depois de não conseguir isso em meu vídeo de atualização, foi muito bom entrar no jogo pela primeira vez. E com isso, tudo o que falta para completar. O 7º passo é colocar esse bad boy no chão e esperar que ele ecloda. Então voltei para casa, ampliei um pouco a nossa fazenda de cana-de-açúcar, e aí na manhã do dia 32 fiz outra panela ovo já. Comecei a derrubar árvores. Então montei uma pequena cerca para nosso futuro amigo dinossauro. E então coloquei o ovo no chão. Agora tudo o que temos a fazer é esperar a eclosão, crescer, e então começar a farejar os lucros. E agora é hora do passo 8. Construa uma fazenda de monstros e obtenha algumas ferramentas encantadas. Mas nossa antes de fazermos tudo isso, e precisamos de algumas ferramentas eficientes para tornar esse processo muito mais rápido. Também precisamos de 1 tonelada de ossos para obter farinha de ossos e cultivar árvores com mais eficiência, para que possamos ter madeira suficiente para construir tudo o que quero. Então eu quero construir uma fazenda de mob e configurar um encantamento máximo para que possamos encantar uma picareta e uma concha. Mas preciso de mais 1 tonelada de blocos para construir a fazenda e mais alguns diamantes para sensores Skulk calibrado então voltei para as minas e comecei a minerar. E consegui encontrar um veio de diamante muito rapidamente. Continuei vasculhando ardósia profunda durante quase o resto do dia e consegui encontrar outro veio de diamante. Tudo o que precisamos agora é de mais blocos da fazenda mob. Então voltei ao nível da pedra como 18 bati na pedra pelo resto do dia a ardósia profunda e continuei batendo pedra para extrair uma pedra até a noite do dia 33. Voltei para casa depois do meu turno noturno mal remunerado nas minas e descobri que nosso ovo farejador havia dado à luz. E como agora tenho um público, acho muito legal poder dar a esse carinha praticamente qualquer nome. E alguém que está assistindo então, agora provavelmente tem esse nome, Sabre de Luz de Gideon.
Hog Rider Jake Paulo II. Qualquer coisa. Sabre de luz de Gideon. Hog Rider Jake Paul II está assistindo isso agora. Não deixe de comentar neste vídeo. Em seguida, criei um baú para todos os nossos materiais agrícolas da mob e fui brutalmente atacado por outro garfo molhado. Criei uma nova picareta de diamante, santo tiro, bem como criei nossa primeira mesa de encantamento e uma pá de diamante. E o próximo na lista de materiais para a fazenda da máfia eram os alçapões. Então, juntei toda a madeira que tínhamos e transformei tudo em alçapões. Mas eu ainda precisava de mais. Então comecei a profanar essas expressões robustas e majestosas da natureza pelo resto do dia. Continuei derrubando árvores na manhã do dia 34 e então transformei toda a madeira em alçapões porque precisamos de escadas para a fazenda. Transformei alguns dos blocos que coletamos em lajes e então percebi que precisamos de escadas. E não tenho madeira suficiente para fazê-los, porque fiz alçapões mais do que suficientes. Então cortei essa cerejeira e juntei todos os materiais que pude colocar em meu inventário para começar a trabalhar na fazenda. Saí da ilha e comecei a construir a torre de 150 blocos até a fazenda da máfia. Então eu construí uma pequena plataforma de lajes no topo e mergulhei no mar abaixo. Peguei minhas escadas, coloquei-as no topo da torre e você provavelmente já viu todo mundo em sua avó construindo esta fazenda da plataforma. Então voltei a acelerar o tornozelo e todos os canais do tobogã. Fui atacado por mais mini dragões internos fora da marca. Na manhã do dia 36, construí as plataformas de parto e as paredes para que os nossos súbditos pudessem escapar ao seu destino e um telhado para que nunca conhecessem a luz do dia. Arrisquei minha vida batendo nessa embreagem de balde de água. Coloquei todas as portas trancadas. Eu consegui, mas não tinha pedra suficiente para terminar o telhado, porque eu tenho o totem agora. Então mergulhei na manga abaixo e quebrei todos os ossos do meu corpo. E o nosso amigo farejador tinha finalmente atingido a puberdade e estava pronto para produzir lucros para a economia da ilha deserta durante o resto da sua vida. Então plantei as sementes para conseguir o item plantejado. Já havia desenterrado sementes que precisava, que é outro item riscado da nossa lista. A fazenda na noite do dia 36. Só que não coloquei, porque esqueci de colocar na água como ser humano inteligente que sou. Então eu fiz isso. Apaguei a tocha e fechei a fazenda concluída. Agora é só esperar que os lucros cheguem. E funciona. Mas sim, ainda não sei por que isso aconteceu. Mas mesmo assim, isso nunca mais aconteceu. Então fique à vontade para me contar por que isso aconteceu nos comentários abaixo. Mas agora é hora de fazer uma configuração máxima de encantamento para que possamos obter algumas ferramentas encantadas e finalmente começar a transformar nossa ilha. E o jarro cresceu. Então esse é outro item retirado da nossa lista. E nosso farejador parece saber seu lugar porque ele já produziu sementes de flores de tocha também, o que significa que já conseguimos tudo o que precisávamos. Além disso, vou chamá-lo de Jake de agora em diante. Grite para qualquer Jakes por aí. Então na manhã do dia 37, juntei toda a cana que tínhamos, fiz uma tonelada de livros, porque é tudo sobre esse conhecimento. E então fiz 15 estantes, o suficiente para uma configuração de encantamento de nível 30. Então peguei a configuração de encantamento, mas de alguma forma subi até o Mob Rider e comecei a construir uma plataforma para a configuração de encantamento. Agarrei-os, subi de volta e finalmente construí nosso cenário de encantamento. Eu queria um encantamento de nível 30 na minha pá. Comecei a bater em mobs para chegar ao nível 30. Então eu o encantei e conseguimos o encantamento perfeito. E vi que o próximo encantamento era a eficiência 4 novamente. Também então conseguimos uma quantidade razoável de ossos, mas também preciso dar um toque de seda em uma enxada. Então voltei para a base, fiz uma enxada e subi de volta para a fazenda. Mas depois de verificar o encantamento, não havia opções de toque de seda. Então mergulhei de volta à base novamente. E com isso, finalmente concluímos a etapa 8 e agora é hora da fase 2. A totalidade da construção da base, a fase de coleta com a etapa 9. Terraforme esta ilha. Esta ilha, como está agora, não é grande o suficiente ou não tem o formato certo para a construção. Então eu preciso basicamente construir uma ilha gigante em cima desta pequena para que possamos começar a construir qualquer edifício. E para isso vou precisar de muita sujeira. Triste. Mas então comecei destruindo nossa cabana. Mas isso não será sujeira suficiente para preencher o vazio infinito em minha alma. Então comecei a remover essa plataforma de geração de mobs. Então passei o resto do dia 37 fazendo isso e terminei. Na manhã do dia 38. Nadei para coletar todos os nossos lucros sujos, mas isso ainda não chegará perto o suficiente para terraformar a ilha. Fiz isso por um tempo, depois de derrubar todas as árvores da nossa ilha. Por algum motivo fui para baixo da ilha para começar a escavá-la, mas provavelmente seria o suficiente para começar o esboço. Então comecei a tentar imaginar como eu queria que fosse o formato da nova ilha, e depois comecei com um contorno plano para ter uma ideia do tamanho que eu queria que a nova ilha fosse. Então dei uma segunda olhada e decidi que queria que fosse ainda maior. Terminá-lo no final do dia 38. E então, na manhã do dia 39, comecei a trabalhar no delineamento da forma tridimensional da ilha. Eu sabia que queria que a ilha tivesse bastante altura vertical, porque minha ideia para a construção é uma cerejeira gigante, um antigo templo japonês, no topo de uma montanha de tamanho decente. Também nossa então comecei com o contorno para podermos riscar outro item da onde ficará a cerejeira personalizada. 3 itens, mas nos preocuparemos com isso mais tarde. Por enquanto, continuei trabalhando no contorno da montanha, e decidi que queria que ela fosse mais alta. Então a tornei mais alta. Então esse teste de mira apareceu. Sinceramente, é muito legal da parte de Mojang ter um teste de tiro ao alvo integrado que aparece aleatoriamente. Obrigado, Mojang. Para manter as habilidades de qualquer forma, comecei o contorno da colina que levava ao pico da montanha em ambos os lados da ilha. Mas então fui atacado por mais fantasmas. Então continuei trabalhando no esboço pelo resto do dia. Comecei a remodelar o lado esquerdo do contorno na manhã do dia 40, mas ainda não gostei. Então continuei quebrando e substituindo até ficar satisfeito com o formato.
E quero colocar uma cachoeira aqui mais tarde. Conectar os contornos planos aos contornos tridimensionais em intervalos regulares ao longo do quadro. Então percebi que precisava de uma tonelada de pedra para as partes mais íngremes da montanha, e também de mais ferro, carvão e outras coisas. Então fui até as minas para pegar um monte de paralelepípedos e fiz isso pelo resto do dia. E meu inventário Tory foi preenchido na manhã do dia paralelepípedo em pedra e oficialmente também fiquei sem sujeira. E fiz uma tonelada de fornalha. Estratégia final de coleta de sujeira, ir para a ilha em defesa mais próxima e roubar todos os seus recursos naturais. Então naveguei até uma ilha de cogumelo ali perto, o que é meio engraçado. Muitas das sementes de ilhas desertas que encontrei têm ilhas de cogumelos próximas. De qualquer forma, comecei a comer o bioma mais raro do jogo ou algo assim, pá, e fiz isso até meu inventário ficar cheio. Então naveguei romanticamente de volta à base e pude finalmente começar a preencher a estrutura da ilha. É claro que enquanto praticava mais tiro ao alvo, preenchi o quadro pelo resto do dia 41. E continuei preenchendo na manhã do dia 42. E fiz isso durante praticamente todo o dia. Isso foi praticamente tudo que fiz. Infelizmente, o próprio Zeus aparentemente mora na nova área para onde acabei de me mudar. E houve algumas tempestades insanas que causaram cortes de energia. Então, basicamente, perdi a tela nas gravações de voz do dia 43 devido a uma queda de energia. Mas ainda tenho essa chance de retribuição. Mas sim, eu ainda não terminei. Eu estava preenchendo então, o esboço do dia inteiro novamente. Fiquei sem sujeira. E na manhã do dia 44 para a ilha eu havia feito um progresso bastante decente. Um pouco mais de sujeira. Quando me cansei, voltei de barco para a ilha e continuei preenchendo o esboço pelo resto do dia. E finalmente, na manhã do dia 45, consegui terminar a terraformação da nossa ilha. E com isso, concluímos a etapa 9. E agora é hora do 10º do caminho primeiro. Construir a cerejeira personalizada no topo do ponto mais alto da montanha. E para isso precisamos de uma tonelada de cerejeira. Então comecei a colocar uma tonelada de mudas de cerejeira ao redor da ilha e depois comecei a moer os ossos e cortá-los. E continuei fazendo isso pelo resto do dia 45 e com isso por quase consegui uma quantidade bastante razoável de cerejeira. Então transformei todos os nossos lucros em toras de 6 lados. E no dia 47 comecei a trabalhar na cerejeira personalizada. Comecei fazendo algumas raízes de aparência natural para o envoltório da árvore ao redor do planalto e depois comecei no tronco. E quando penso em uma árvore de futebol, que é a base da cerejeira, então comecei a construir um tronco inclinado da maneira mais natural possível. E gostei da aparência. Eu apenas senti que deveria ser um pouco mais grosso. Então voltei e adicionei mais circunferência, e fiquei feliz com a aparência. Então comecei a trabalhar nas filiais. E novamente, quero que os galhos sejam bem longos. Continuei colocando galhos longos e sinuosos. E fiquei muito feliz com a aparência, mas fiquei sem derrubar árvores e fiz isso pelo resto do dia. E na manhã do dia 48 voltei a colocar nos galhos. E eu estava gostando da aparência, mas queria que fossem ainda mais longos. Eu já estava sem madeira, então voltei a derrubar árvores. Quando senti que já estava farto, voltei a trabalhar nos galhos. E eu realmente acho que parece muito bom até agora. Ei, calha a boca, cara! Ei, acalme-se, acalme-se. Ainda não estamos tão perto. Espere o quê? Mas eu queria que o lado esquerdo fosse mais longo também. Então comecei a trabalhar nisso e estou muito feliz com isso, o que significa que agora é hora de trabalhar a folha. E felizmente, eu já havia colhido uma tonelada de folhas de cerejeira enquanto derrubava as árvores. Mas então percebi que era ameixa feita de madeira e precisava de madeira com tochas para iluminar o topo da cerejeira para que as multidões não aparecessem. Então cortei tudo no dia 49. Mas agora era hora de colocar as folhas. Subi na árvore e comecei a colocá-los. Comecei a fazer um oval gigante ao redor do galho maior, como uma espécie de moldura. E depois comecei a construí-lo e juntá-lo como uma cúpula, certificando-me de colocar algumas folhas aleatoriamente para dar uma olhada natural, e como uma árvore obviamente parece ruim porque ainda não fiz a parte de baixo, mas acho que está em bom estado para a parte de cima. Então, acumulei terra e comecei a colocar folhas abaixo, tentando fazer com que parecessem longos e esvoaçantes fios de folhas. E sim, eu sei que não é assim que as flores de Sakura são na vida real. É mais parecido com o salgueiro. Então foi isso que eu posso dizer. Na manhã do dia 50, parece estávamos oficialmente na metade da linha do desafio que pareça bom e fizemos um progresso razoável na transformação da ilha em uma cidade épica de inspiração japonesa antiga até agora. Além disso, faltam apenas 3 itens para completar nosso objetivo de coletar todos os blocos e itens adicionados. 1.2. Comecei a moer ossos de grama para conseguir pápulas para a tintura vermelha porque achei que seria uma boa tinta a misturar, então mutilei os com as rolas e joguei nossos lucros em nossas fornalhas. Depois comecei a colocar as folhas em outro galho. Segui o mesmo processo do primeiro galho e depois fiquei sem folhas. Então coletei mais uma tonelada de folhas e fiz algumas cenouras douradas no dia 51. Continuei colocando folhas e também depois fiquei com meu balde de água preso no peito. Aí voltei a colocar as folhas, mas consegui ficar sem folhas antes de terminar. Então cultivei um monte de folhas, preenchi esse buraco na moldura da ilha, que esqueci de preencher antes, e depois voltei a trabalhar na colocação das folhas. Essa foi a 50ª vez que eu disse para sair nos últimos 30 segundos. Terminei a segunda filial na manhã do dia 52. Sei que isso está comecei a trabalhar na terceira filial. Mas segui o mesmo processo de preenchimento das folhas, fiquei sem folhas, coletei mais uma tonelada, e depois trabalhei no preenchimento das folhas pelo resto do dia. Continuei depositando pétalas na manhã do dia 53, e fiquei muito feliz com o resultado da árvore até agora. Mas continuei trabalhando no terceiro galho até a noite do dia 53, e depois voltei a coletar mais folhas de cerejeira. E aí meu machado quebrou, e eu percebi que não tinha mais ferro para fazer um novo, então tive que continuar com um machado de pedra. Isso é tão triste. Concluí as folhas do terceiro galho no dia 54 e comecei a remover meu andaime de terra. Aí fiz um copo rosa e comecei a tentar misturá-lo com algumas folhas, mas não ficou muito bom, então peguei.
Eu senti que a árvore precisava de um galho grande por cima para equilibrá-la mais visualmente, e então comecei a colocar as folhas, e continuou fazendo isso na manhã do dia 55. E com isso, a cerejeira gigante personalizada estava praticamente pronta. Mas decidi que queria que a parte superior das folhas fosse um pouco maior e mais à esquerda. Então comecei a colher folhas de cerejeira. Mas minha última tesoura quebrou, e eu fiquei sem ferro. Então fui para as minas para conseguir mais ferro. Bati em um pouco de grama e encontrei uma única folha de folhas pelo resto do dia, que era o suficiente. No dia 56, comecei a consertar as folhas do cérebro superior. Continuei trabalhando nisso durante todo o dia 56, e continuei trabalhando nisso na manhã do dia 57, e consegui terminar. Gostei principalmente de sua aparência, mas ainda assim voltei para tentar consertar um pouco o formato. E com isso finalmente terminamos a cerejeira gigante personalizada, e concluímos a etapa necessária do meu plano mestre, que será um antigo templo gigante de inspiração japonesa. Quero usar principalmente pedra, abeto e madeira empenada para esta construção, junto com um pouco de concreto. Então preciso de 1 tonelada de cada um desses tipos de blocos. Então cortei as árvores restantes na ilha, já que não precisamos mais delas. Além disso, libertei Moff Gideon de seu cercado. Em algum momento eu ainda estava sem ferro, e continuei destruindo. Então voltei para o veio de ferro que encontramos também antes. Cavei na veia difícil e descobri ainda mais. Voltei das minas na manhã do dia 58, e agora era hora de ir para o interior para pegar 1 tonelada de madeira empenada. Então fiz alguns preparativos, construí um novo portal porque quebrei o antigo e fui para o interior. Felizmente há uma floresta deformada bem perto do spawn, então fui até lá e comecei a derrubar árvores deformadas. Fiz isso quase o resto do dia, e depois voltei ao mundo superior para contar nossos esporos. E agora que temos bastante madeira empenada, é hora de conseguir 1 tonelada de madeira de abeto também. Então, na manhã do dia 59, plantei as mudas de abeto, mas não tinha mais osso. Eu também tinha apenas 4 mudas de abeto, então plantei as mais espaçadas, para que possamos obter mais mudas de cada uma delas, para pegar mais ossos. Comi multidões até sentir que tinha osso suficiente, e então fiz outro mergulho olímpico. Então comecei a derrubar abetos, enquanto tentava obter mais mudas. Uma vez que tinha mudas em excesso suficientes, mudei para o cultivo de abetos giga, que é mais eficiente em termos de moagem de ossos e tempo. O que é isso? Fiz isso durante o resto do dia. As folhas chegaram descobri que enormes abetos rendem quase exatamente 1 pilha cada, em média. Então, novamente, lembre-se disso da próxima vez que você precisar pagar seu imposto. Agora precisamos de um monte de concreto branco para as paredes, que requerem areia, cascalho e ponto branco, que podemos obter no moinho de ossos. Então comecei a colar cascalho e areia na manhã do dia 60. E então transformei o cascalho e a areia em pó de concreto. Transformou o referido pó de concreto em concreto com o poder de uma picareta, eu acho. E eu também estava transformando 1 tonelada de paralelepípedos em pedra, o que esqueci de mencionar. Portanto, agora temos tudo o que precisamos para começar a trabalhar nesta construção. Vou construir o templo no topo dessa colina. Então comecei criando uma base para a construção, a fim de nivelar o terreno da construção. Brinquei com também para discernir o tamanho que eu quero que a construção tenha, e continuei destruindo a paisagem não natural. Ela deveria ser colocada na fundação na manhã do dia 61. E finalmente fiquei feliz com o posicionamento e o tamanho. Então comecei a preenchê-lo e adicionar tijolos de pedra e paralelepípedos aleatoriamente para criar alguma textura e variação, mas deixei o meio vazio. Em seguida, coloquei uma escadaria de 4 lados feita de tijolos de pedra, além de adicionar algumas lanternas para iluminar. E preenchi o resto da fundação, a terra, na manhã do dia 62, por algum motivo. E então comecei a construir o templo. Comecei com os pilares de abeto para o primeiro andar, e quero que cada andar seja um pouco menor que o anterior. Então teremos que construir cada um deles individualmente. E obviamente, eu removi todas as toras, porque uma tora não removida não é uma tora bonita. Isso soou mais profundo do que realmente parece. Então comecei a colocar toda a parede de concreto branco, mas acabei quase imediatamente. Mas esse é basicamente o visual que procuro para a parede. E então eu quero que o telhado seja de madeira empenada com contorno de abeto, porque quero que essa construção tenha um pouco de cor. Então comecei a trabalhar no telhado. Canto quando quero que os cantos sejam curvados. Fiz a camada externa com abeto nos templos japoneses, e depois fiz o resto. Mas decidi que seria mais fácil construí-los primeiro. Continuei o trabalho no telhado na manhã do dia 63, e consegui terminar. Então comecei a trabalhar para curvar todos os cantos. Consegui terminar no final do dia, e dei uma olhada em nossa obra de arte na manhã do dia 64. Planejei fazer este templo o mais alto possível, antes que ele batesse na cerejeira assim. Então comecei a trabalhar na segunda camada do 4 andares. Depois de adicionar os pilares, comecei a trabalhar na adição do segundo telhado. Construí o telhado da mesma forma que fiz o primeiro, e trabalhei nele o resto do dia e noite adentro do dia 64. E consegui terminar e começar a trabalhar na terceira camada. E como você deve ter notado, ter 4 andares de cada camada para que eu possa ficar o mais longe possível das pessoas pobres abaixo. Mas de qualquer forma, comecei a trabalhar no terceiro telhado na manhã do dia 65, e consegui terminar e começar a trabalhar na camada final do templo. Então desci até a terra abaixo, para ver melhor minha obra-prima. Eu gostei de como estava até agora. Então continuei trabalhando no telhado final, na manhã do dia 66. E então continuei trabalhando no telhado final por mais prática de tiro ao alvo. Mas problema número 1, percebi que a vista do telhado estava completamente coberta por algumas folhas da cerejeira. E problema número 2, percebi que o telhado final deveria ser muito mais íngreme para que você pudesse vê-lo de baixo, mas trataremos disso mais tarde. Por enquanto, eu queria adicionar alguns alçapões nas paredes para obter mais detalhes. Também adicionei alguns tijolos de pedra cinzelados no canto, e acho que isso fez com que parecesse um pouco melhor.
Mas antes de adicionar as portas às outras paredes, elas precisam primeiro existir. E para isso preciso de mais pó de concreto. E para isso preciso de mais moinho de ossos para tintura branca e também para cortar árvores. Então voltei para a fazenda da máfia para dar mais um tapa na manhã do dia 68, fiz isso durante mais pó de concreto com 67, e depois transformei tudo em concreto. Então finalmente comecei a trabalhar na colocação de todas as paredes, ao remover todos os andaimes de sujeira da sala. Também adicionei essas entradas nos dois lados do templo. Esses serão os sentidos de entrada. Sim. E então terminei de adicionar os alçapões no primeiro andar, e também adicionei essas escadas e lajes no topo das paredes. Então adicionei isso a todos os segmentos da parede do primeiro andar. Então tentei transformar as outras duas paredes do primeiro andar em janelas, e elas ficaram boas. Mas voltei a colocar nas paredes um número engraçado até ficar sem concreto. Fui buscar alçapões para detalhar as paredes, mas estava fora. Então, derrubei alguns abetos Kika e fiz mais alguns. E na manhã do dia 70, comecei a colocar os alçapões e as escadas do andar superior, então fiz mais da metade de um esforço de saúde e quebrei meu tornozelo. E eu nem tinha um totem disponível. Então não faça isso de novo, Ben. Mas de qualquer forma, aventurei-me no fundo do mar para recolher mais areia e cascalho para fazer mais concreto. E então quebrei minha pá de diamante. Você sentirá falta da pá? Bem, até eu fazer outro. Mas ainda consegui fazer um pouco de pó de concreto. E depois comecei a trabalhar para solidificá-lo e comecei a reta final de colocação das paredes. E com isso, as paredes estão finalmente completas. Então coloquei escadas e alçapões no último andar. E agora é hora de consertar o telhado do quarto nível. Antes disso, preciso conseguir uma nova pá de diamante encantada. Então eu criei e fui para a fazenda da máfia para encantar. Perfeito. E eu realmente consegui dar um toque de seda em você. O que é perfeito porque significa que temos tudo o que precisamos para obter um conjunto calibrado de habilidades. Um dos itens adicionados em 1.2. Comecei a usar nossa nova e confiável colher de diamante para remover toda a sujeira do andaime que colocamos anteriormente. Então fui até o telhado e comecei a tirar algumas folhas de cerejeira que bloqueavam a visão do telhado. E então dei uma olhada de baixo, mais íngreme, com uma tora reta e barrada no meio. E também quero adicionar lanternas nos cantos de todos os telhados e adicionar um pouco de madeira de carvalho descascada para dar um pouco mais de contraste. Eu também queria tentar incorporar o amarelo na construção de alguma forma, porque senti que contrastaria bem com a madeira azul do templo, mas ainda não tinha descoberto como. Em seguida, contornei a base, acrescentando toras de carvalho descascadas a essas seções na parte inferior de cada segmento da parede e acrescentando lanternas para o resto do dia. Continuei esse processo na manhã do dia 72 e decidi que gostei da aparência de tudo. Fui trabalhar na reforma do telhado superior. Comecei a subir mais íngreme desde que eu não meio que bati no galho da cerejeira. Continuei trabalhando no telhado basicamente pelo resto do dia. E depois de testar algumas coisas diferentes, consegui que ficasse do jeito que queria. E agora tudo o que faltava fazer era descobrir como incorporar o amarelo na construção. Tentei adicioná-lo como um destaque nas paredes, mas isso só me lembrou da IKEA por algum motivo. Então descartei essa ideia, então eu estava tentando pensar em um tipo de laje de cor amarela, e de alguma forma esqueci da madeira de bambu, literalmente, o que é todo esse desafio. Minha segunda ideia foi tentar fazer com que os cantos do telhado parecessem cristas douradas ou algo assim. Troquei e usei a madeira de bambu, para tentar fazer a transição de cores um pouco mais suave. Dei uma olhada na manhã do dia 73 a substituir todos e decidi os cantos que parecia por concreto amarelo e laje de bambu. E fiz isso durante todo o dia 73. E depois fui atacado por mais fãs. Continuei adicionando os brasões dourados na manhã do dia 74. E consegui finalmente terminar a noite. Eu não tinha lanternas suficientes para realmente terminar a camada superior. Mas com isso, terminamos o exterior da construção. Então removi o chão de terra e substituí por azul abeto. E finalmente também preenchi essas lacunas nas paredes para que parecessem menos malucas. Agora é a manhã do dia 75. E oficialmente só temos 25 dias restantes para o desafio. E fizemos muito progresso até agora. Mas ainda temos que terminar a base, que incluirá uma cachoeira com um portal inferior épico. Mas por enquanto ainda temos 3 itens para madeira de abeto porque... sim, acho que precisava de mais madeira para baús, ou algo que comecei a colocar no telhado. E não se preocupe, com certeza farei algo com esses outros andares mais adiante no vídeo. Definitivamente. Eu definitivamente quero. Também adicionei esses ABS no canto do teto, porque fica um pouco melhor, eu acho. E então adicionei todos os baús. Eu também adicionei este pequeno quadrado de utilidades no meio, mas é apenas uma mesa de trabalho e 3 toras de carvalho. E agora finalmente chegou a hora de nos mudarmos para nossa nova e humilde morada. Comecei a destruir nosso antigo baú e a mover todas as coisas para dentro do templo. Depois de mudar tudo, substituí essas toras por estações de trabalho e adicionei uma borda de carvalho descascada ao redor delas. E tentei adicionar mais detalhes aos cantos do teto, mas não ficou muito bom. E agora é hora da fase 3. Terminamos totalmente o templo e finalmente completamos porque só precisamos de um sensor Skulk calibrado e modelos de metalurgia, basicamente. Então, passo 12, obtenha o sensor Skulk calibrado e o modelo de smithing. Então, comecei a preparar meu inventário para zarpar na manhã do dia 76. Mas antes de zarparmos, precisamos de mais 1 tonelada de ferro. Então voltei para as minas e comecei a desmontar as minhas. E quase imediatamente encontrei esta enorme caverna com 1 tonelada de ferro da minha vida. O quê? No cocô real? Mas também tinha muitos mobs. Então comecei a lidar lentamente com eles para poder coletar todo o ferro. E fiz isso praticamente o resto do dia. Eu também queria obter um encantamento de nível 30 em meu arco. Então fui até a fazenda da máfia. Depois consegui um épico de encantamento do poder 4 para o templo.
Também adicionei as lanternas nos cantos do telhado superior. Então pratiquei mais um pouco de tiro ao alvo e depois fiz coisas aleatórias pelo resto do dia. E na manhã do dia 78, eu estava pronto para concluir a etapa 12. Então, como os acabamentos de armadura e os modelos de atualização de Netherite são apenas variantes do item do modelo de metalurgia, contanto que consigamos um item ou da outro, nossa lista. podemos verificar Então, o modelo obviamente, de metalurgia. Vamos apenas fazer um acabamento na armadura. Há uma trepadeira. Ah, literalmente. O quê? Como está? Tem uma trepadeira aqui. Isso é insano. E a maneira mais fácil de fazer isso é encontrá-los em naufrágios, eu acho. Então comecei a procurar por naufrágios e encontrei nosso primeiro naufrágio recém-desvendado. Mas infelizmente não havia armadura. Então continuei navegando. Mas no terceiro baú sim encontramos. É um encanto. Finalmente Nada encontramos no primeiro alguma baú. armadura. Nada no segundo. Não realmente finalmente, por quê? Isso realmente não demorou muito. E com isso tudo o que resta para ser concluído, o passo 12 é encontrar o sensor Skoke calibrado. Este vai ser um pouco difícil. Precisaremos voltar para o bioma Cherry Grove, porque há um bioma de montanha nevada bem próximo aos cerejeiros aparecem mais comumente sob biomas montanhosos, eu acho. E consegui encontrar a vila, ou pelo menos pensei que tinha. Mas esta era, na verdade, uma aldeia diferente da anterior. Mas encontrei uma caverna gigante imediatamente depois de sair da cama no dia 79. Então decidi mergulhar. Mas então percebi que não tinha um balde de água, o que é um pecado do Minecraft. Basicamente, precisamos encontrar duas coisas para fazer um sensor de crânio calculosamente no mergulho e um sensor Skoke, ambos gerados em cavernas. Era profundo, escuro e assustador. Hahaha. Hein? Pegue. Mas não era um bioma escuro e profundo, ou uma área geográfica ametista. Mas havia muito ferro e ouro, o que é bom. Mas depois de descer um pouco mais, consegui esbarrar na concha lisa Então de basalto de uma procurei e coletei a primeira metade do nosso Calibrated Silk Sense. Continuei explorando essa parte da caverna, mas acabou sendo apenas uma volta, sem ir a lugar nenhum. Não havia realmente nenhum lugar para explorar, então minha única opção era voltar à superfície e procurar uma nova caverna. Assim que cheguei à superfície, comecei a me dirigir ao bioma Cherry Grove para encontrar uma nova caverna. Então foi então que encontrei este poste de lava. Esta caverna e a razão pela qual isso é significativo, mas não foi a lugar nenhum. Eu quero fazer um portal inferior, personalizado gigante na base, e vou precisar de muita obsidiana para isso. Então decidi fazer um pequeno desvio e passar a maior parte do dia, 80, coletando uma pilha de obsidiana. Então encontrei esse enorme veio de carvão quase morri em alguma neve me aventurando em direção ao bioma cereja, onde estávamos antes para encontrar uma nova caverna pelo perigoso terreno pulverulento na manhã do dia 81, e finalmente voltei a este lugar horrível, onde construí a fazenda Totem. Descobri uma das cavernas que cobri e comecei a explorar. Eu explorei um pouco, mas realmente não foi a lugar nenhum. Então eu parti. Encontrei essa outra caverna, mas a princípio parecia que ela ia para toda essa área é apenas grama. Como o quê? De qualquer forma, mutilei totalmente esse veio de carvão, e na manhã do dia 82, fui até o bioma próximo aos picos nevados para procurar mais cavernas. Encontrei outra caverna que não levava a lugar nenhum, mas então encontrei essa beleza. Uma caverna enorme, que é praticamente a caverna mais íngreme que já vi na minha vida. Comecei minha descida cautelosa até as profundezas. Quão profundos os mundos do Minecraft uma caverna que realmente coloca em perspectiva. E depois de mergulhar 2 milhas, ou se você for europeu, 320, 0 cm na crosta terrestre, fomos tão longe que cruzamos para outra dimensão. Uma dimensão muito profunda e muito escura. Encontramos um ambiente profundo e escuro, basicamente, é o que eu estava tentando dizer. Então, depois de descer até a pilha depois de uma jornada longa, peguei o sensor vertical até a superfície, lá vamos nós. Podemos finalmente criar de volta o sensor de crânio calibrado, provavelmente o bloco mais confuso do jogo. Você precisa de um toque de leite para pegar isso? E com isso, finalmente concluímos. Ah, você precisava de um toque de seda para pegá-lo. Bem, agora as regras determinam que eu só preciso ter o item em meu inventário, então marcamos esse item. Mas eu quero realmente ter o bloqueio, e isso é insatisfatório, então desmarque isso bem rápido. Voltei para as profundezas na manhã do dia 83, peguei outro sensor esculpido, e então me aventurei todo o caminho de volta. E agora com isso, finalmente concluímos a etapa 12, e oficialmente só há mais um item para coletarmos uma cabeça de pigmento. Mas ainda há mais algumas coisas que quero fazer antes de fazermos isso. Então peguei o máximo de pétalas cor-de-rosa que pude carregar, viajei o resto colocá-las em volta da base. E depois continuei a aventura. E então comecei a caminhar de volta para a ilha. Naveguei metade do dia antes de finalmente chegar em casa. Sim, essa é a minha casa. Essa é a minha casa. Não vou mentir. Bela casa. Depois de contar meus esporios, decidi enviar spam literalmente para 1 tonelada métrica. Ou, para vocês, americanos, também passei um pouco de farinha de ossos e comecei a colocar grama em toda a volta da minha base. De qualquer forma, acho que isso faz a base parecer muito melhor. Construir um portal inferior, personalizado épico. Então tive a ideia de fazer uma versão gigante de um daqueles portões de templos japoneses para o portal inferior, e para isso vamos precisar de um bloco vermelho. Então, e como encontrar um mineral para madeira vermelha apareceria muito longo, dia 85, vamos usar apenas reunimos uma milha e meia de areia e cascalho, e começamos a transformar tudo em concreto normal. Então comecei a limpar uma área para construir o novo portal. E então, comecei a trabalhar nos pilares. Depois de dar uma segunda olhada, decidi que os pilares deveriam ter 2 quarteirões mais fina e depois uma viga maior tamanho e o espaçamento assim que todos os portões comecei a trabalhar na parte superior do portão. E é um bom começo, mas não é bem isso. Comecei a fazer 2 blocos de profundidade para adicionar um pouco de profundidade, e comecei a colocar outro portal real. E bum! Agora temos um portal épico grande.
M continuou fazendo tudo com 2 quarteirões de profundidade. Aí o pai do meu porco finalmente voltou, mas nem tomou leite como disse que faria. Então eu fiz o que tinha que ser feito. Depois acrescentei esse pequeno detalhe que a maioria das fotos parecia ter também. E eu precisava de alguns blocos pretos para o topo do portão, e decidi que a coisa mais fácil de usar seria apenas uma ardósia funda. Eu fiz uma primeira tentativa de cortar pedras porque eu ganho a vida jogando esse jogo. Não precisa, então obviamente eu saberia todas as receitas de artesanato. Fiz uma tonelada de ladrilhos profundos de ardósia, e coloquei nossa tocha de flores e o vaso colhedor no gramado da frente. E então percebi que fazia um tempo que não via meu porco ou farejador. Então fui procurá-los, mas não consegui encontrá-los em lugar nenhum. Acho que é o fim deles. Então acabei com essa criança pequena. Passando mais o concreto vermelho na manhã do dia 87, raiva naquele inocente homem pelo nosso amigo nojento. Agora isso não é exatamente bom, porque agora há um homem porco furioso, preso em uma caixa funda de ardósia, esperando por nós do outro lado deste porto. Então entrei em um mundo alternativo, para ver se ele ainda estaria com raiva de mim. E olha o que eu encontrei. Parece. Sabre de luz da mariposa Gideon. Roger, cara, Jake Paul II apenas e a criatura nojenta estiveram juntos em uma escapadela romântica na Holanda, enquanto nunca encontraram um furioso para me tirar da vida. Ou eu poderia apenas esperar uns 30 segundos e então entrar e ele provavelmente não ficará com raiva de meu. Então escolhi a opção mais lógica e entrei imediatamente. Consegui escapar do recinto profundo de ardósia e tirar o porquinho zumbi de cima. Então reacendi o portal e empurrei nossos escravos de volta à realidade. Costas é um crime digno da punição mais severa. Mas desta vez decidi deixá-los escapar com um aviso. Então, o porco voltou para a rede. De qualquer forma, voltei a trabalhar no portal Nether e comecei a trabalhar na viga superior, e depois dei uma olhada na manhã do dia 88. E parece melhor, mas definitivamente isso, ainda precisa de um pouco mais. É algum trabalho detalhado. Tudo um pouco mais fiz algumas escadas vermelhas, que é o tipo de escada mais vermelha que tenho acesso, e as coloquei em pontos diferentes do portão para adicionar um pouco mais de detalhes. Também me estendi um pouco mais a parte superior da viga de cada lado. Então eu queria adicionar um pouco mais de textura aqui, então tentei adicionar alguns blocos de redstone, mas eles não pareciam certos. Então peguei um pouco de argila tentar terracota vermelha, queimei e transformei em terracota vermelha. Também criei algumas correntes e lanternas para adicionar ao portal, e comecei a adicionar um pouco de terracota vermelha misturada ao concreto. E na verdade não acho que pareça tão ruim. Então, na manhã do dia 89, coloquei correntes e lanternas no portão, uma trepadeira lá e ataquei esse homem rosa. Legal, espere, porque eu sou um homem rosa. Não, isso é ruim. Preciso parar com isso. Depois continuei adicionando mais terracota vermelha e acho que ficou bom. Isso apenas faz com que pareça mais antigo, ou algo assim, o que funciona perfeitamente para uma cidade antiga. Mas fiquei sem terracota, então peguei mais um pouco de argila e joguei no forno. Então adicionei mais terracota, e na manhã do dia 90, e oficialmente terminamos a construção do portal Nether, e completamos que agora é hora da etapa 15, a cabeça Piglin. Sim, vou pular temporariamente a etapa 14, e obter uma pequena vantagem na etapa 15, prendendo um Piglin em nosso portal Nether. Então preparei meu inventário e fui para o Nether. E depois de alguns minutos vagando, finalmente localizei nossa vítima e comecei a atraí-la para nossa humilde morada. Depois de alguns ajustes, com barras de ouro prender na caixinha bem perto do portal. Mas então percebi que precisava colocá-lo em um barco para que não houvesse chance de ele desaparecer. Eu também percebi que ganhei 3 botas do Soul Speed negociando com ele. Então isso é legal. Peguei um barco e coloquei meu irmão em um barco. E com isso concluído, agora é hora de começar a trabalhar no passo 14, finalizar a base. Então comecei a cavar uma área para o lago, começar a trabalhar na cachoeira. E depois coloquei no fundo do lago. E então comecei a cavar uma área para um segundo lago de onde a água cairá. Aí quebrei as pernas pela 50ª vez neste vídeo. Comecei a adicionar mais pedras para deixar tudo um pouco mais rochoso, e depois coloquei na água. Então comecei a tentar guiar a água para onde eu queria, e acrescentei ainda mais pedras. Parece muito bom. Então, na manhã do dia 92, comecei a cavar onde queria que o rio passasse pela base. E tentei fazê-lo enrolar e girar para que parecesse mais natural. Gostei do formato da curva, então comecei a alargá-la na largura que queria, e fiquei feliz com a aparência dela. Então comecei a preencher o leito e as paredes do rio com terra e pedras, e continuei fazendo isso pelos trabalhos para deixar o lago na base da cachoeira mais bonito. No dia 93, continuei colocando nas paredes do rio. E assim que terminei, comecei a encher o rio de água, o que foi um processo meio tedioso, mas valeu a pena para deixar essa base linda. Mas continuei esse processo tedioso junto com a mistura de alguns blocos de paralelepípedos e tufos, e consegui unir o rio ao mar para obter mais textura e variação. No dia 94, substituí um pouco da terra do leito do rio por pedra, além de colocar um pouco de pedra e tufo nas laterais porque acho que fica melhor. Eu também consertei esse lago que destruímos um pouco antes, e com isso temos uma linda cachoeira e um rio passando pela nossa base. Então a próxima coisa que quero adicionar à base é um campo de arroz. Eu queria fazer um campo de trigo simples. Mas então me lembrei que existem campos de arroz, e percebi que seriam perfeitos. Especificamente, campos de arroz em terraços, que são basicamente campos de arroz ao longo da encosta de uma montanha. E as algas serão perfeitas para se parecerem com o arroz, porque quando uma alga muito alta fica em água muito alta, ela sai um pouco da água. Colhi algumas algas e comecei a fazer comer ossos e uma tonelada de musgo o resto do dia para esta construção. Comecei a limpar uma área para as algas no dia 95 e depois construí o chão e as paredes com terra. Depois acrescentei um pouco de musgo para deixar tudo mais vivo. Até porque na imagem que estou referenciando a grama está crescendo na lateral da parede, então fica mais assim. Depois acrescentei a água e coloquei nas de bloco muito raso. Não dava para ver as algas saindo da superfície como eu queria.
Fiz questão de fazer o próximo com 2 quarteirões de profundidade. E então comecei no 3º nível. E trabalhei nisso pelo resto do dia, e comecei a colocar água na manhã do dia 96. Depois fiz a 4ª camada, enchia com água, e depois fui substituindo um pouco da sujeira. Voltei então para a primeira camada, baixei o chão para que todos tivessem 2 blocos de profundidade. Depois fui nadar para coletar algumas algas para podermos preencher esses campos. Depois de conseguir 1 tonelada de algas, coloquei-as no campo. E com isso, tudo o que resta fazer é esperar até que elas cresçam e tenham 2 quarteirões de altura. Exceto que isso nunca vai acontecer, porque você tem que fazer farinha de ossos. Estava dando uma festa no dia 97, entrei no interior para trazê-lo de volta ao mundo superior, mas era muito difícil. Mas só então descobri que meu farejador, basicamente, a próxima coisa que quero construir é um pequeno curral para o farejador e nosso porco. Peguei essa sujeira de cocô, ou como quer que seja chamada, para parecer lama, e comecei a limpar uma área para cercar a cerca. E então coloquei algumas cercas em formato circular. Polvilhei alguns tijolos de pedra, eu adicionei terra grossa e pô de ser para fazer o chão parecer que está... Mas acabei decidindo por isso. Sim, eu sei que não é prático, mas realmente não precisa ser. E feito isso, agora quero fazer um caminho conectando todas as diferentes partes da nossa base e uma ponte para atravessar o rio até o portal interior. Depois de descobrir o formato comecei geral abrindo espaço para o caminho, voltei para limpá-lo, comecei a trilhar o caminho e torná-lo mais natural, e preenchi alguns buracos. Então fiz um caminho para o menor. Então dei a volta na base e plantei algumas mudas e talos de bambu para que tenhamos um pouco mais de vegetação ao redor da base quando eles crescerem. Eu também coloquei alguns arbustos de azaleia e enviei spam para mais 1 tonelada de pétalas de rosa. Então dei uma volta para adicionar mais cores para a base, por essas lanternas em cercas de abetos para enfeitar a luz de nossa base. E faltando 2 dias para o desafio do dia 99, eu queria acrescentar a ponte sobre o rio. Mas comecei certificando-me de que tudo no interior ainda estava em ordem para nossos grandes planos de amanhã. E depois de alguns ajustes, na ponte, acrescentei algumas cercas em abeto, uma borda de tijolo de pedra, e com isso, transformamos oficialmente esta ilha sem árvores em uma antiga cidade de inspiração japonesa, completando o passo 14. E agora é hora do que todos vocês estavam esperando. Passo Quincy Piglin. Então fui para o interior para prepará-lo para o grande dia. Primeiro fiz com que nosso farejador voltasse ao mundo. E então precisei tirar nosso porquinho do barco e tirar esse porquinho zumbi do recinto. Então quebrei o barco e prendi o porquinho em seu lugar, permitindo que o porquinho zumbi escapasse. E com isso, o porquinho está no lugar. E teoricamente, tudo o que eu deveria fazer é trazer uma trepadeira carregada aqui. E resumindo a história, teremos uma cabeça de Piglin. Comecei a substituir o rack inferior por uma manga profunda e depois a trazer as paredes para que fosse mais difícil para a trepadeira escapar. Agora, é o dia 100. Fiz uma pequena pausa para deixar de colocar as mãos no último melhor da nossa boca. Mas depois de alguns testes em outro mundo de backup, meu plano atual parecia não funcionar mais por algum motivo. Então agora tenho um novo plano. A maior coisa que preciso lembrar, obviamente, é trazer pederneira e aço. Mas porque a trepadeira preciso mudar o local onde sem pederneira e aço de reserva. Mas quando cheguei não temos como voltar nosso farejador estava no caminho novamente. Então a única solução óbvia era ressuscitar um dos meus amigos mais próximos a sangue frio. Essa foi a única solução. Certo. Preciso substituir este lado por ardósia profunda para que a trepadeira só tenha essa configuração. É que na verdade é uma armadilha do porquinho, o que significa que se o portal não for destruído, eu ficaria preso nele para sempre, sem nenhuma maneira de escapar. Mas tudo o que isso realmente significa é não entrar neste portal novamente, até que o rastejador de carga entre primeiro. Ok, é isso. Então fui até nossos amigos começou a persegui-lo. Quebrei do barco ele já e finalmente o libertei da mundo lindo e hardcore em que passei os últimos 100 dias em jogo. Lentamente atraí nosso amigo assustador para o Netherport. E assim que ele passou para o outro lado, tudo o que nos restou foi fazer o mesmo. À medida que minha perspectiva se distorceu, pensei em todos os momentos divertidos que tivemos neste mundo, e nos amigos que percorremos um longo caminho ao longo do caminho, o que me lembra de como este jogo e a comunidade em torno dele percorreram um longo caminho desde que comecei a jogá-lo. Sim, nós entendemos. Nós entendemos. Oh meu Deus. De jeito nenhum. E com isso, coletamos oficialmente todos os blocos e itens adicionados. 1.2. Ei, calha a boca, zumbi. E sobreviveu 100 dias nesta ilha. E 1.2 Minecraft Hardcore. Vamos, me diga que não valeu a pena. Começamos com um pedaço de bambu. Isto é o que temos. É épico. Se você gostou deste vídeo e gostaria de ver mais conteúdo como este, considere curtir o vídeo e se inscrever. Se você está procurando outra maneira de apoiar o canal, ou deseja baixar o mundo para este mundo e todos os meus outros vídeos de 100 dias ou fora dele, considere se tornar um patrono. São $3 por mês para o nível mais baixo e me ajuda a trazer conteúdo de maior qualidade para vocês com mais frequência. Um agradecimento especial aos profissionais da BAD 2, 3, 4, RBX Hack, Zachary W. Obrigado a todos que se tornaram patronos agora e recentemente ultrapassamos 40 patronos dos diamantes. Bem-vindos a todos os recém-chegados e obrigado por todo o apoio incrível no canal recentemente. Sério, significa muito para mim. Mas de qualquer forma, obrigado por assistir e até a próxima.